Boa noite, estamos começando mais um Minha Vida ao Vivo e hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com o começo de ano, a promessa de emagrecer. Será que você vai conseguir cumprir a promessa de emagrecer em 2014? Para nos orientar melhor sobre isso, a gente vai conversar com a Roberta Stella, que é nutricionista-chefe do Programa de Emagrecimento Dieta e Saúde. Obrigada, viu, Roberta? Obrigada, eu agradeço a oportunidade. É uma boa oportunidade para a gente esclarecer, né? Como fazer certo para chegar no final do ano com peso desejado. Com certeza. E junto com a Roberta, nós temos a Michelle Franzoni, que é blogueira do blog da Min. Muito obrigada por ter vindo, Min. Obrigada também, é um prazer estar aqui com vocês e vamos debater, né, um assunto tão interessante que todo mundo quer saber. E para quem não conhece, a Mimis perdeu 33 quilos em 10 meses. E ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi esse processo dela e também como ela fez para manter a motivação o tempo todo. Então, pra gente começar, Roberta, primeiro eu queria entender por que é tão difícil para algumas pessoas emagrecer. Qual que é a dificuldade que elas encontram nessa promessa, principalmente de começo de ano? Eu acho que o começo de ano é uma oportunidade tão boa, porque as pessoas renovam votos de ter uma melhor saúde, de chegar no peso desejado. Mas, infelizmente, muitas desistem no decorrer nessa jornada de emagrecimento, né? E a gente pode identificar algumas falhas nesse processo, né? Primeiro, acho que a principal é ter uma expectativa muito elevada no começo do ano de querer emagrecer para o carnaval, talvez, né? Quer emagrecer muito peso num período muito curto. Então, eu acho que esse é um motivo de reflexão das pessoas tentarem ver o que aconteceu em tentativas frustradas para fazer diferente, né? Quer dizer, uma restrição muito excessiva é muito penoso e é muito difícil seguir ao longo do tempo, o que acaba levando à interrupção desse objetivo, né? Com certeza. Mas quais hábitos você considera que são essenciais para quem está disposto a emagrecer de forma saudável e não desistir no meio do caminho? O primeiro, eu acho que é estabelecer metas, né? Então, metas a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. E normalmente as pessoas só veem um longo prazo, aí eu quero emagrecer 30 quilos, né? E não vê, nossa, em uma semana eu posso emagrecer 1 quilo, em 2 semanas, talvez 2 quilos, né? Traçar essas pequenas metas e aí você vai ter ações para que aquele pequeno objetivo seja atingido. Outro fator que eu acho essencial é você trazer para o consciente, ter a consciência de como você se alimenta. Então, fazer um diário alimentar, por exemplo, te traz essa consciência, né? Onde que eu estou errando e onde que eu posso melhorar, né? Então, tem várias atitudes, quer dizer, diminuir a expectativa, principalmente de eliminação de peso, eu acho fundamental. E saber que o sucesso vem gradativamente, não vem da noite para o dia, né? Todo sucesso é construído, né? Com certeza. E você usou esse tipo de estratégia no seu emagrecimento? Eu usei exatamente isso. Quando eu resolvi emagrecer, primeiro que eu tive uma proposta que eu vivi a vida inteira de efeito sanfona, até que eu fui engordar muitos quilos, eu engordei mais de 30 quilos em um ano por problemas de estresse. E quando eu resolvi emagrecer, eu já estava com 33 anos, então não era mais uma menininha, né? E eu resolvi não só emagrecer, de uma vez por todas eu disse, eu não quero apenas emagrecer mais uma vez na vida, eu quero mudar meus hábitos e ser uma pessoa saudável. E eu acho que esse foi o grande lance, né? O grande lance da dieta, né? Por que dizem que o que é difícil é manter o peso? Porque a pessoa emagrece e depois quer voltar a comer o que comia antes, então não funciona. E eu fiz exatamente isso, eu procurei estabelecer metas, eu fiz um calendário, eu fazia anotação das minhas alimentações, exatamente isso que a Roberta falou, porque isso é importante para a gente até se estimular, né? Eu tinha um calendário de 1 ano para frente, que é bem legal, e que eu ia anotando lá quanto que eu queria estar, e com essas metas pequenas, né? Eu quero perder, no primeiro mês a gente geralmente perde mais, então eu tinha 1 quilo por semana que eu queria perder, aí eu anotava. E eu ia fazendo essa jogada e arrumando peso, conforme eu ia chegando no objetivo, sem me estressar, porque é isso que às vezes incomoda, a pessoa não emagreceu, e aí fica ansiosa, né? Mas eu acho que essa é a grande jogada. E eu acho que a Mimis falou uma coisa que é fundamental, né? É que o emagrecimento gradativo é o que traz mais sucesso para você, né? Quer dizer, o emagrecimento gradativo é o quê? É você mudar a alimentação para a vida, não é? Porque quando você pensa de dieta, você acha que vai ficar 1 mês de dieta, emagrecer 10 quilos, acabou.
Mas e o resto da vida? Como você vai se alimentar? Você vai entrar naquela roda viva de emagrece, engorda, emagrece, engorda? Né? Então, por isso que é importante rever a alimentação e mudar o hábito alimentar para a vida, e não para 30 dias. Com certeza. E falando nisso, da importância da alimentação, quais são os pilares da alimentação para ajudar a emagrecer, Berta? O que a gente tem que consumir? Quais grupos alimentares são indispensáveis? Não é necessário fazer uma restrição de nenhum grupo alimentar. Eu costumo falar que nenhum alimento engorda, mas também nenhum alimento tem o poder de emagrecer, né? O que nessa jogada de emagrecimento é importante você saber o quanto, a quantidade e quando, a frequência consumir dos alimentos, até principalmente esses mais calóricos. E quando a gente está de dieta, é muito comum, né, Mimes, as pessoas falarem, eu preciso fechar a boca, eu preciso parar de comer. E na verdade é o contrário, porque você vai saber a frequência e a quantidade do quanto e quando pode comer desses alimentos mais calóricos ou mais pontuados, né? E vai inserir novos alimentos, que normalmente as pessoas que têm problema de excesso de peso comem muito pouco legumes, verduras, cereais integrais. Então, na verdade, não tem exclusão de alimentos, tem introdução de novos alimentos na reeducação alimentar. Então, assim, vamos ver mais positivamente, né? Essa mudança de hábito alimentar, mudança de peso, né? Isso que é o mais legal. Então, nunca pensa em fazer uma restrição. Hoje eu como chocolate, amanhã não como mais chocolate. Isso não vai funcionar. Na quarta-feira, quem já não passou por isso, né, Mimes? Pode ter uma desistência porque é muito penoso, é muito restritivo. Então, saiba conviver com os alimentos, né? Tem uma dica interessante dessa questão de introduzir novos alimentos. Eu também comia muito pouco legumes, aquela coisa, né? Gordinha gosta de massa, chocolate, o resto a gente não quer saber muito. Então, o que eu comecei a fazer para introduzir esses novos alimentos? Quando eu via uma coisa legal na internet ou no supermercado, eu comprava. Eu comecei a fazer um armário em casa, primeiro era numa prateleira, né? Com potinhos, comprei uns potinhos bonitinhos, aqueles do R$1,99 mesmo, e colocava os alimentos ali. Então, eu tinha lá o farelo do não sei o quê, a farinha do não sei o quê, a granola. E aí, esse armáriozinho foi crescendo. E ali eu tinha o meu cantinho da dieta, o meu cantinho saudável. O que vai acontecendo? A gente vai gostando tanto desses hábitos e vai começando a introduzir esses alimentos e vendo os benefícios, que daqui a pouco a minha cozinha inteira era alimento saudável, ficou aquele armáriozinho do extra, né? Então é uma dica bem legal, começar a fazer um cantinho saudável, um cantinho da dieta na cozinha ou onde puder e colocar, porque aí a gente abre, a gente lembra, vou fazer isso, misturar com aquilo, que é uma dica bem interessante. Só falando uma coisa que a Mimes também levantou, que é muito interessante, é que tenha consciência para não plantar a própria armadilha, né? Então a Mimes começou fazendo o quê? Aos poucos eu fui colocando alimentos mais saudáveis na minha despensa, né? Então ela sempre visualizava os alimentos mais saudáveis, mas muita gente planta sem pensar até, às vezes, a isca que vai, às vezes, ser o start para desistir, por exemplo. Eu estou trabalhando, estou estressada, abro a gaveta e pego meu chocolate e começo a comer. Às vezes, não tem nem a consciência de que faz essa ação. Então, não deixe disponível esses alimentos. Eu não tinha em casa, eu não comprava, porque eu sabia que aquilo era minha válvula de escape. Então, eu não tinha. Se eu quisesse comer, eu ia ter que ir lá comprar, ia ter que fazer. Então, eu já desistia no meio do caminho. Então, até você passar por uma fase que você pode olhar o chocolate e dizer eu não quero, demora um pouco, né? Ter esse controle. Então, eu não tinha em casa, primeiramente. Hoje eu tenho, hoje eu consigo comer de vez em quando, mas no começo é mais difícil. Então, a gente tem que se conhecer para saber, eu posso comprar, não posso comprar? Né? Para não cair nessa armadilha de se auto-sabotar mesmo. É se conhecer mesmo. Isso. Com certeza. E eu vou abrir um pouquinho para algumas perguntas dos nossos internautas. Lembrando que você pode enviar sua pergunta para Roberto e para mim através do nosso chat online. Se a gente não conseguir responder agora, a gente vai responder depois. Então, a Maria Helena disse que uma amiga dela emagreceu comendo chia, já que a gente estava falando dessa cantinho de alimentos saudáveis. E ela quer saber como que a chia pode ajudar a emagrecer, como que ela tem que ser consumida para ajudar. A chia é um excelente alimento porque ela é rica em fibras solúveis, né? Então, se você colocar um pouquinho, né, de chia num potinho, ela vai formar um gel gelatinoso, né? Então, imagine isso no seu estômago, ele dá mais saciedade, né? Ele forma um pouquinho o estômago. Mas é importante falar
e ressaltar que um alimento nunca é o responsável pelo emagrecimento. Não existe alimento milagroso, né? Então ele colabora na saciedade, numa sensação de saciedade que vai fazer com que ao longo do dia ela não fique toda hora beliscando, provavelmente, né? Mas que se ela emagreceu é porque ela mudou toda a rotina de alimentação dela. Se for pela reeducação alimentar, porcionou 5 vezes ao dia alimentação, comeu todos os grupos de alimentos, e também a chia. A chia cabe numa alimentação saudável, né? Mas evite cair nessa ideia de que eu vou comer pimenta porque pimenta é termogênico, vai me fazer emagrecer, né? Ou a canela, né? Então tem que mudar toda a alimentação e fazer desses alimentos, introduzir um hábito saudável, porque chia é um bom alimento, mas não emagrece por si só. Né? E muita gente acaba falando, por exemplo, o valor da chia não é um alimento muito barato de se comprar. Muita gente acaba, com base nisso, falando que fazer dieta é caro. A gente tem outros alimentos que, como a chia, tem esse efeito das fibras e que são mais baratos, não tem? Você pode citar alguns exemplos de troca pra gente? Você pode, porque a chia é uma semente, né? Você pode ir para a linhaça, que também, semente de girassol, que é tudo no mesmo grupo, mas você pode também consumir alimentos integrais, como o arroz integral é rico em fibra, a fruta é rica em fibra, que traz essa saciedade, né? E você falou uma coisa bastante interessante. Às vezes, quando a gente fala de reeducação alimentar, as pessoas associam como algo muito caro, né? Falam que a reeducação alimentar é coisa de artista. E, na verdade, não é. Tem que comer salmão, né? Isso é uma falsa ideia que passa. Por exemplo, não pode consumir o salmão, mas tem a sardinha, que é tão bom quanto o salmão, né? E é muito barato, é muito popular, né? Então, tirar da mente que tem que consumir o alimento da dieta, que é caro, né? Os alimentos diets, ou a chia, que é bem cara, né? Não precisa, é realmente reestruturar toda a alimentação, quanto que você come de fruta por semana, para que não tenha desperdício de fruta, que aí encarece, né? Então, saber planejar, o planejamento também é essencial para que você cumpra todas as suas metas e tudo que você estipulou para chegar no objetivo na hora da pesagem da semana, né? Então, a gente precisa tirar essa ideia de que reeducação alimentar é coisa de rico. Inclusive, eu tenho seguidores de todas as classes sociais, pessoas bem humildes que estão mudando os hábitos simples, fazendo substituições mais em conta e estão emagrecendo muitos quilos. É uma coisa bem interessante também. Tem gente que diz que passou a economizar. Por quê? Porque antes gastava em restaurante, gastava em pizza, né, gastava no fast food, e agora passou a alimentação ser mais natural, as frutas, os legumes. Então, a gente não precisa, como a Roberta falou, comer só coisas caras. A gente pode adaptar. E um exemplo que eu dou, que as pessoas às vezes falam quando eu posto castanha, oleaginosa, mas é caro castanha. Aí eu fiz um cálculo, uma porção de castanha que a gente deve comer, porque a gente não vai comer o quilo inteiro da castanha, não é? É um pouquinho, então dá 50, 70 centavos. Aí a pessoa vai lá, né, compra uma coxinha com refrigerante, quanto paga? Então é a gente começar a ver com outros olhos, né? Eu sempre digo, quando você quer, você faz, você vai fazer novas adaptações, você vai conseguir dar um jeitinho e fazer, mas tem que querer, né? Porque senão a gente não... É a disciplina, né? Tem que querer, tem que ter disciplina e se consegue, sim. Então, depois dessa, não dá mais pra usar dinheiro como desculpa. Não. E a José me perguntou se é verdade que para emagrecer a gente tem que cortar o carboidrato à noite. Existe muita essa lenda, né, em torno do carboidrato. Não precisa cortar o carboidrato à noite, mas não pode concentrar o carboidrato à noite, porque as pessoas também têm uma ideia errada de carboidrato, quando falam assim, precisa restringir o carboidrato à noite, eu falo, o que você entende por carboidrato? A pizza, o macarrão, o arroz e o pão. E fruta? Não, fruta pode, mas fruta é carboidrato, né? Então, pode comer carboidrato, deve comer carboidrato, mas não pode concentrar o carboidrato. Então, o que muita gente faz é o seguinte, Nimes, eu não sei se antigamente também acontecia com você. Acordou, não toma o café da manhã. Aí vai fazer o almoço só meio-dia. Aí faz aquele prato de arroz. Aí tá no dia a dia, correria, trabalho, estresse, filho na escola. Vai comer só no jantar. Então, são 2 refeições no dia. Chega no jantar, você está morrendo de fome. Evidentemente que a pessoa, eu quero comer tudo que eu vejo pela frente. Lógico que quer. Né? Não comeu direito, fez muitas horas em jejum,
né? Então é reestruturar não só o jantar. As pessoas pensam, o que eu tenho que comer no jantar? Mas o que você tem que comer no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Né? Uma alimentação saudável é o equilíbrio de todos os alimentos. Não só um alimento ou só uma refeição. Todas as refeições. E para isso, o que eu fazia na minha época do emagrecimento que virou hábito? Eu era assim, eu não tomava café da manhã porque eu não tive costume desde pequena, então aquilo me enjoava, e aí eu comecei a comer um pouquinho e fui adaptando. E de 3 em 3 horas eu comia. Não importa onde eu estivesse, eu levava na bolsa um lanche. Se eu soubesse que no horário de jantar eu ia estar na aula, eu levava um sanduíche, ou então saía para comprar um sanduíche natural, porque é importante, né, Roberta, para o metabolismo e para a gente reeducar realmente, para não ter essa coisa desesperada. Quando eu ficava sem comer antes, eu ficava morrendo de fome, e acabava com tudo, o saco de pão inteiro, né, tudo que vinha pela frente. Então isso que é importante, né, e levar os lanchinhos. Se você trabalha, planeja levar os lanchinhos. Se não tem frigobar, geladeira no seu trabalho, leva numa necessaire, numa frasqueira, né? Ou se vai à praia, quando eu vou à praia, eu adoro ir à praia, eu levo meu lanchinho também na térmica. Então a gente começa a se cercar e a acabar com as tentações ao redor, né? Além de economizar, né? Outro ponto aí em questão da dieta. Quando a gente vai na praia, quanto custa lá um picolé, né? Uma bobagem. A gente levando o nosso lanche saudável, além de estar mais saudável, a gente vai economizar também. Eu acho que a Mimes falou outra coisa que eu vou contar aqui, que é muito legal, né? Que às vezes passa despercebido e a gente retoma, que é comer aumenta o metabolismo. Por isso que é importante que a cada 3 ou 4 horas você comer. O metabolismo está sempre lá ativo e funcionando. E para ter uma alimentação saudável, a palavra-chave é variedade. São todos os grupos de alimentos. Por isso que é necessário comer também várias vezes ao dia. Porque se eu como 5 vezes ao dia, isso está me dizendo que eu tenho que comer mais alimentos. E então a variedade de alimentos é maior e você atinge a quantidade de nutrientes que seu corpo precisa. É emagrecer com saúde. Isso é reeducação. Tem muito assunto, né? Agora eu já tive outra... essa coisa também, os seguidores me perguntam muito. Mas como que tu compra? As coisas na tua casa não estragam, né? Porque essa variedade. O que eu faço? Que é uma dica bem interessante também. Assim, eu compro no meu dia a dia as coisas que eu uso sempre. Então, quais os legumes que eu uso sempre que eu mais gosto? E aí, fora esses legumes que eu já compro na quantidade certa, ou né, a carne, o frango, eu passo no super, eu compro uma coisa diferente pra semana. Então as frutas eu compro as básicas que eu mais gosto. E aí uma vez por semana eu compro uma diferente. Tá? Então aquilo não dá conta de estragar. Porque se a gente comprar tudo, claro que vai estragar e vai desperdiçar dinheiro e alimento, né? A gente não pode desperdiçar. Então é importante também essa variedade, mas com a consciência de que a gente não pode ter tudo em casa, porque senão vai estragar, né? Então ter uma administração. Com certeza. Tem também a questão da quantidade que você compra, né? Se você prepara muita comida ou compra muita comida, isso vai te fazer consumir mais, não tem a ver, Roberto? Sim, sim. Quer dizer, evidentemente, se tem uma quantidade grande de alimentos disponível, você vai comer mais. Então, fazer a porção que dê para você. Quer dizer, não vai fazer um sanduíche, não sei, frio lá, que faz no Tupperware, que rende 3 porções. Porque você vai comer as 3, um pedacinho, quando vê, foi um pedação, né? É igual um tijolinho, vai pôr um tijolinho e constrói a casa. Então, de pedacinho em pedacinho, você consome todo o bolo, o sanduíche. Então, faça a porção que você precisa e pronto. Não precisa repetir. Repetir prato ou refeição é o excesso. A sua fome já foi saciada no primeiro, não precisa do segundo. Eu acho que essa questão da porção é bem interessante. Eu comecei a fazer isso em casa. A minha família é de descendência italiana, aquela coisa que adora comer. E a gente fazia as festas lá em casa, almoço de domingo, era comida para a semana inteira. Todo mundo levava marmita. E aí, quando eu resolvi entrar num processo diferente, o que eu comecei a fazer? Porções. Eu ia fazer meu almoço, eu fazia o meu almoço do meu marido. E se eu quisesse, eu fazia para outro dia. Ou se eu quisesse, eu fazia 2 porções exatamente iguais para congelar. Então, assim, eu dividia exatamente a porçãozinha que eu podia comer e fazia desse jeito. Por quê? Não sobra, né? E a gente não come em excesso. Porque se sobra, a gente não quer jogar fora, então o que a gente vai fazer? Comer. Já não funciona. Então, outra dica muito legal é essa. Fazer as porções. Quer fazer para a semana inteira para congelar? Faz a porçãozinha da carne. Quando eu compro carne hoje em dia, coisa que vai, né? Eu compro a carne aqui ainda hoje, eu divido já nas porções e congelo. Porque aí quando eu quero tirar aquela carne, já está prontinho. O frango é a mesma coisa. Ou eu vou fazer uma carne ensopada, um frango ensopado. Já faço em maior quantidade, já deixo as porçõezinhas congeladas. Né? Então é fazer a praticidade do dia a dia também, outra coisa que ajuda na dieta, né? Porque a gente não vai ter dificuldade para se alimentar, já está ali meio pronto, já está
proporcionado. Com certeza, é bem melhor. Bom, a gente vai entrar no intervalo agora rapidinho, mas daqui a pouco Minha Vida ao Vivo está de volta com mais conversa com a Roberta e com a Mimes. Não esqueça de mandar sua pergunta no chat online pra gente. Minha Vida ao Vivo está de volta e hoje estamos conversando um pouco sobre como tornar a promessa de emagrecer em 2014 uma realidade. Então, estamos conversando com a Roberta Stella, nutricionista-chefe do Jet Saúde, e com a Mimes, do blog da Mimes. E a gente sabe que toda perda de peso, ela requer umas mudanças no dia a dia. Então, Mimes, quais mudanças você acha que foram essenciais para você perder tudo que você perdeu? As mudanças essenciais foi a alimentação, né? E o exercício físico. Outra coisa que foi um grande fator que me ajudou muito foi o tratamento psicoterapêutico que eu procurei. Que meu excesso de peso foi muito de fundo emocional. Então me ajudou muito, eu ainda faço terapia e vem junto com esse processo. Mas a alimentação e o exercício são, eu acho que as grandes chaves para o emagrecimento, né? De sucesso e saudável, porque o exercício ele está totalmente ligado ao resultado do emagrecimento, né? Porque às vezes a gente emagrece muito, perde massa magra junto, perde o músculo, e aí a gente fica flácido, né? Que as pessoas, mas eu fiquei tão flácido. Então, tem que fazer exercício desde o começo do emagrecimento, não precisa esperar. Foi uma parte muito difícil para mim, entrar na academia, porque eu estava pesando quase 100 quilos e a gente tem vergonha, a gente não quer se ver no espelho, né? A gente vê um ambiente de todo mundo sarado, bonito, com a calça justa, mas eu consegui vencer e consegui entrar na academia. Então eu estimulo vocês a também procurarem exercício. Se não puderem ir na academia, façam na rua. Eu pedalo até hoje, pedalava na rua e pedalo até hoje, adoro, a bicicleta é meu meio de transporte na minha cidade. Então tem várias atividades físicas que podem ser feitas ao ar livre, né? Caminhada, trilha, ir no mar, e tem várias coisas. E eu sempre digo, procure uma atividade física que você goste, porque não adianta fazer uma atividade física que a gente não gosta. Tem dança também, né? Super divertido. Então, é importante a alimentação equilibrada e a atividade física. E você comentou essa questão do você ser o motivo de engordar ser psicológico, isso é muito comum, não é, Roberta? As pessoas usarem a comida como uma válvula de escape. Né? Eu acho que está muito, tenho certeza disso, está muito relacionado com o emocional, o comer excessivo, né? Então, assim, quem já não falou, estou ansiosa e quando viu, estava devorando uma barrinha de cereal. É agora que faz isso, né? Depois da reeducação alimentar. Mas antes desse processo, se caía no chocolate, né? O comer excessivo. Eu tô feliz, eu como para comemorar, eu tô triste, eu como porque eu tô triste, né? Então, uma dica que eu gosto muito de dar faça um diário em que coloque a emoção que está sentindo, com quem está indo fazer a refeição e como comeu, se foi excessivo ou não. E aí, durante o passar do tempo, vai ver que tem total relação emocional com as pessoas que você está comendo e como você se alimenta. Então, sempre busca. Eu acho que, Mimes, as redes sociais são tão importantes, uma comunidade é tão importante, porque é onde você encontra motivadores. Porque nessa jornada de emagrecimento tem muitos sabotadores, né? E por isso que eu acho tão legal o seu Instagram, o Facebook, o blog, né? Porque é onde as pessoas olham e falam, é possível, né? Que nem você falou, você teve uma barreira. Poxa, eu fui à academia, estava com quase 100 quilos e eu superei essa barreira. Então, amigos, é um exemplo para a pessoa que está lá com quase 100 quilos e ver ir à academia é uma grande barreira, né? Como que a internet ajuda essas pessoas a terem motivação, inspiração para seguir em frente, né? Porque às vezes a gente está na família, os amigos, e eles não pensam a mesma coisa que a gente, né? Ou pensam, mas tu não precisa emagrecer, pode comer isso aqui, né? Come chocolatezinho, só um pedacinho não faz mal. E a gente sabe que precisa ainda ter um autocontrole. Então, quando a gente está nas redes sociais, o que acontece que é muito legal? A gente encontra pessoas que também estão afim daquele mesmo tema, né? Daquele mesmo objetivo, e a gente encontra ajuda, né? É uma troca. Então, é muito legal, muito interessante isso, e tem muito resultado. Com certeza. E, Mimi, se você teve acompanhamento profissional durante a sua jornada de emagrecimento, além do
psicoterapeuta? Que mais? Eu tive com acompanhamento, como eu falei, como eu tinha certeza que a minha grande mudança tinha que ser emocional, né? Dieta eu já tinha feito a vida inteira. Então eu brinco, eu já sabia fazer dieta. O primeiro profissional que eu procurei foi o psicoterapeuta, porque eu precisava mudar, eu precisava melhorar emocionalmente. E depois eu procurei nutricionista, porque era mais um profissional que podia me ajudar, né? A me orientar, embora eu já soubesse muita coisa sobre os alimentos. É claro que o nutricionista sempre sabe mais que a gente, está ali para ajudar. Então, outro tratamento que eu fiz também, como eu queria que o meu emagrecimento fosse saudável, não queria tomar remédio e outras coisas que, né, camuflassem, eu procurei tratamento homeopático. E eu não conhecia muito e nem acreditava muito, não. E funcionou, foi bem legal. Então, às vezes as pessoas falam também, mas como que eu posso fazer isso aqui? Na minha cidade não tem homeopatia. Mas tem outros recursos. Eu acho que não é só seguir, ela fez homeopatia, tem que fazer homeopatia. Não. Mas o que a homeopatia fez? Me reequilibrou, né? Então, vamos procurar uma outra coisa que ajude nesse reequilíbrio. Quem sabe uma aula eu estou aqui chutando, uma aula de yoga, né? Ou um contato com a natureza. Então, para diminuir essa ansiedade, não precisa fazer exatamente igual. Né, buscar algumas coisas que ajudam. E a questão, às vezes as pessoas falam, mas a terapia eu também não tenho aqui na minha cidade, eu não posso pagar. Também tem núcleos de terapia em grupo, tem núcleos até associações mesmo que fazem trabalho voluntário, então a gente pode procurar também essa ajuda, né? Ou até na internet, né? Com certeza. E, Roberta, o que eu fico me perguntando é, a gente sempre sabe o que a gente precisa fazer para diminuir o peso, comer mais verduras, vegetais, aumentar as fibras. Mas por que é importante a gente fazer uma dieta com o acompanhamento do nutricionista? Um programa que tenha nutricionistas acompanhando você também. Principalmente a qualidade da informação, né? Quer dizer, o profissional que está habilitado para falar sobre dieta é um nutricionista, né? Que tem um conhecimento sobre o processo de emagrecimento, né? Então é um nutricionista e ele traz credibilidade. Então, assim, é muito importante, e por isso que o Dieta e Saúde, eu sempre penso, o Dieta e Saúde poderia ser tão mais fácil, né? Para a estrutura do Dieta e Saúde, falar o que as pessoas falam e ter muitos acessos. Mas a gente sempre prega o emagrecimento saudável e qualificado, né? Então, por isso que a gente sempre faz, na nossa estrutura, a gente traz os nutricionistas, personal trainer, porque eles estão habilitados para falar sobre as áreas de competência deles, né? Então, eu acho isso um ponto muito positivo. Sempre que for procurar emagrecer, ou se for presencial, excelente, e se for buscar um método de emagrecimento, sempre veja se por trás tem nutricionistas que trazem toda a credibilidade do programa, né? Olha outra coisa interessante também, das profissionais, as pessoas me perguntam mesmo, a Roberta mesmo perguntou hoje quando eu cheguei, se eu tinha personal trainer, se eu tenho. Né? Porque as pessoas às vezes acham que para ter resultado tem que ter um personal trainer, né? E não podem pagar, então não fazem. E desde o começo eu não tive personal trainer, não tenho, era simplesmente o professor da academia que montava o meu treino, e eu fazia atividade física na rua também. Então, assim, o personal trainer ajuda? Claro que ajuda, mas não é extremamente necessário, né? Eu acho que é importante ter alguém que oriente, mas não precisa, às vezes, ser totalmente o tempo todo, né? Então, é outra coisa legal também que as pessoas acham que para ter resultado no exercício tem que ter um personal trainer e, às vezes, não precisa estar ali, né? Não fazer da falta do acesso direto uma barreira. É um monte de barreira, quer dizer... Eu acho que é importante consultar os especialistas, mas é possível buscar na internet pessoas altamente gabaritadas, né, que estão lá fornecendo informação, né, e que não custa muito, e às vezes é de graça, né, e eu acho que a atividade física, né, como que a gente já sabe, já está provado que se movimentar mais durante 30 minutos é bom para a saúde. Talvez para o emagrecimento ainda não traga um emagrecimento, mas 30 minutos de atividade física não é estar em cima de uma esteira, não é estar em um aparelho fazendo musculação, é caminhar mais, é descer um ponto antes, é subir escadas, né? Então eu acho que as pessoas, é muito comum as pessoas verem muitas barreiras, mas saiba que é possível superar cada barreira, e cada barreira superada, depois de 10 minutos, ou no dia seguinte, você fala...
eu consegui, eu venci, vitória, né? Muito legal. A vitória construída de pequenas vitórias, né? Então as pessoas vejam mais positivamente até as barreiras. É difícil. Vai ser difícil, vão ter os sabotadores, mas se souber falar um não... Ser mais forte que qualquer sabotador, exatamente, né? Está dentro de você. Eu costumo dizer bem isso, assim, não tem que ter desculpa. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz, a gente derruba todos os sabotadores, e a gente é mais, e a gente consegue. Isso é muito mais importante. Com certeza. E voltando para as perguntas dos nossos internautas, a Flávia pergunta se desde o início da dieta você pratica exercícios físicos. Já nos contou que sim. Ela quer saber qual que é a sua rotina de treino agora que você está na manutenção. Então, é bem engraçado. Às vezes as pessoas acham assim, mas ela passa o dia inteiro na academia, né? E não. Eu hoje passo, antes no emagrecimento eu fazia mais exercício aeróbico. Hoje eu não faço tanto mais porque eu não preciso emagrecer. Então hoje eu faço musculação 4 a 5 vezes na semana, porque eu gosto da musculação e eu me adaptei com a musculação. E o meu treino de musculação é 45, 50 minutos, não mais que isso. Sempre foi curto. E eu faço exercício aeróbico. Eu gosto muito da bicicleta, como eu falei, ou corrida também, mas eu gosto mais da bicicleta. E então eu faço aeróbico 2 a 4 vezes na semana hoje. E também, assim, 40 minutos. Eu não passo o dia inteiro na academia. Às vezes, mas ela só vive malhando na academia. E não é uma ideia errada. A gente não precisa... O excesso também prejudica, né? Não é? Então, a gente tem que ter um hábito frequente. Não adianta a gente passar 3 horas na academia durante o mês e depois não ir nunca mais. Né? A gente precisa ter o hábito da atividade física, seja ela qual for melhor para você e qual você gostar mais, e ter esse hábito para a vida toda. Com certeza. E... aqui, o Victor perguntou que quando ele começa a dieta é sempre difícil para ele manter o ritmo por muito tempo e ele quer saber mais estratégias para manter a motivação e emagrecer. Essa coisa dos influenciadores, ela é importante também? Eu acho fundamental, né? Onde você tem a visualização de que é possível, né? Eu sempre falo que o nutricionista tem o conhecimento técnico, mas a vivência da jornada de emagrecimento são esses grandes motivadores que a gente encontra nas redes sociais. A Mimes, nossa, é uma motivadora enorme, né? Então, é buscar pessoas que estão na mesma sintonia, né? Então, porque outro comportamento muito comum é a pessoa saber, olha, eu tenho aquele amigo, eu sei que ele gosta de ir naquele restaurante que tem um prato muito calórico, e vai lá e chama o amigo para sair. Mas tem outro amigo que quer ajudá-lo, que vê que ele está a fim de emagrecer e não vai no restaurante calórico, vai convidar para comer mais equilibradamente, né? Então, por que não se juntar a esse grande motivador no dia a dia, ao invés de procurar aquele amigo que você sabe que vai te levar a escorregar na dieta, né? Então, eu acho que esse é um fator. Busque motivador, né? Busque isso na internet. E uma coisa que eu queria muito falar, né, que no Dieta Saúde, a gente tem uma comunidade lá dentro do Dieta Saúde, que são os blogueiros também do Dieta Saúde, e que é uma comunidade fechada, só tem pessoas que querem emagrecer, que falam a mesma língua, porque às vezes socialmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, é difícil você falar, olha, meu filho é o meu sabotador, porque socialmente, nossa, você está jogando seu filho com... Isso não tem nada a ver com amor. Teu filho te ama e você ama o seu filho, mas ele te sabota na dieta. Então, isso, quando você fala isso para alguém vai te olhar assim, nossa. E lá no Dieta Saúde, não, as pessoas entendem, porque eles vivenciam isso também, né? De pessoas muito próximas que amam e que são sabotadoras. Então, eu acho que isso é fundamental. E outro é perceber em que momento. Será que você já não passou por aquele momento que você emagrece mais rapidamente, que é o começo, né, da dieta, e não está naquele momento que realmente o ritmo de emagrecimento vai cair? Não veja isso como obstáculo. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Emagreceu 100 gramas, ótimo. Emagreceu 100 gramas, parabéns, né? Então, às vezes, é expectativa muito elevada. Dá uma olhadinha na expectativa, analisa se ela não está muito lá em cima para o seu momento que você está vivenciando dentro da dieta. E você sentia essa questão das pessoas à sua volta? Você sentiu que você criar um blog te ajudou a ir mais além? Eu criei o blog depois do emagrecimento, né? Então, quando eu resolvi emagrecer, realmente eu acho que uma das grandes dificuldades é essa questão social, né? É a família, são os amigos. Por quê? Porque eles estão acostumados com os seus hábitos, né? Então, a gente dizer, não, agora eu quero mudar,
é difícil a gente mudar. E aí as outras pessoas aceitarem essa mudança também é difícil. Então, a gente tem que ser forte. Não é fácil, não. Mas tem que ter essa força de vontade de mostrar para as pessoas, né? E como a Roberta falou, dos amigos, vamos deixar aquele lá, né? Um pouquinho, vou juntar com aquele ali. E também, por exemplo, eu tinha muitas ocasiões que eu saía, ia, né, em barzinho ou em coquetel, e as pessoas falavam, mas bebe uma tacinha, mas não, né? Come um docinho. E quando a gente pode fazer aquele excesso, tudo bem, mas quando não pode, né? Durante a semana eu sou muito regrada, era muito regrada também. Então, eu dizia não, eu tomava, sabe o que eu fazia para enganar? Porque as pessoas na sociedade cobram muito álcool, não é, Roberta? Então eu fazia, eu digo que é o drink da Mimes. Eu tomava água com gás, com gelo e limão e ficava com um copão bem lindo, se você vê. A minha água. Então tem coisas também que a gente começa a educar os outros, né? Vai chegar um tempo, se você for forte, vai chegar um tempo que as pessoas vão acostumar. Né? Reuniões de família também, uma dica, né? A família lá não quer mudar, não faz mal. Vamos, ao invés de a gente fazer toda aquela comida gordinha, a gente começa a levar também um prato saudável para a família. Não precisa fazer que a família coma um prato saudável e a gente queira mudar o mundo. Mas a gente está mostrando que tem uma outra opção, né? Então é legal esse equilíbrio. Essa é uma coisa muito importante, né? A gente às vezes está de dieta, quer mudar o mundo e fica chata, não é? Então também tem que cuidar com isso. Quer fazer dieta? Vamos fazer dieta, vamos fazer essas reuniões, né? Vamos se encontrar com as pessoas que têm o mesmo objetivo, mas a gente não precisa convencer o mundo inteiro de fazer dieta. As pessoas têm que querer, então a gente vai ser mais feliz, assim, mais leve também, né? Por isso que os grupos de apoio, de saúde, a internet está aí para aproximar essas pessoas e para a gente ter onde discutir, porque às vezes a gente fica chata da dieta mesmo, não é? É verdade. Exatamente. E aí tem com quem falar, né? Não é ótimo, né? Porque as pessoas estão ali em busca de um objetivo. Então troca ideias, se inspira, se motiva e é muito legal. Uma coisa que eu posso falar muito é que quando você começa uma dieta, as pessoas te colocam em teste. Todo momento você vai ser testado. É o bolo da mamãe, é o amigo querendo ir pro happy hour. Mas você tá de dieta? Quantas vezes você já passou de dieta? Você fica até descrente, né? Mas se você continuar firme no propósito, isso é uma barreira, você supera essa barreira, no final, quando você começar a visualizar o emagrecimento, as pessoas vão perguntar: o que você está fazendo? Você vira referência, olha que maravilhoso, não é? E saiba que quem quer fazer dieta é você. Quem quer emagrecer, ter um hábito mais saudável, é você. Então não joga a culpa. Minha mãe faz meu bolo preferido. Ela está no direito dela de fazer, né? Agora cabe a você ter uma alternativa. Em vez de comer 2 pedaços, coma só um pedaço, né? Começa a ter um jogo de cintura. Saiba falar não, né? Isso não vai magoar ninguém, né? Então se provar e que vai virar referência. Isso, todo mundo que atinge o objetivo vira referência. Isso que é o mais bacana, o mais legal. E é bacana justamente quando a pessoa vira referência, ela troca a história com quem tá vindo, né? A Mimes é um grande exemplo disso, né? É a parte das receitas também, né, Mimes? Que é muito legal ver você dando outra alternativa, né? A minha dieta, como eu estava falando aqui, a minha dieta veio muito dessa mudança. Eu resolvi mudar os meus hábitos. E eu adoro comer bem e adoro cozinhar desde pequena. Então, o que eu percebi? Eu não podia ficar cozinhando da mesma forma que eu cozinhava antes. Ou eu ia ser infeliz, né? Porque a gente acha que dieta tem que comer frango, salada e salada com frango, né? Basicamente. Então, alimento da dieta. Então eu ia ser infeliz, ou eu ia comer aquilo e depois ia voltar a engordar. Então o que eu fiz? Eu comecei a adaptar minha culinária para uma culinária mais saudável. E aí surgiram as receitas diferentes. O risoto que eu fazia antes, cheio de manteiga e queijo, eu troquei pelo um arroz integral, pelo um requeijão light, um cream cheese light. Comecei a fazer adaptações que tivessem sabor, que tivessem uma aparência bonita. Aparência é uma outra coisa importante, né? Vamos enfeitar o prato, né? Vamos botar bonitinho, bota aquele paninho bonitinho. Porque isso dá diferença. A gente primeiro come com os olhos, né? Então isso é muito legal também. Então a gente tem um cuidado, tem um amor com a alimentação. Isso eu costumo dizer assim, a gente tem que se alimentar com amor. Porque isso faz a grande diferença. É um carinho para você, na verdade. Não é? É a sua saúde, né? Começar a perceber o que você está ingerindo, o que por exemplo, eu adoro brigadeiro, vou confessar aqui, né? Então, quando a gente come o brigadeiro, o que aquele brigadeiro está fazendo? É uma emoção momentânea, uma felicidade momentânea, e depois? Então, quando a gente come um outro alimento mais saudável, a gente está tendo uma outra visão, né, nutricional para o corpo, de saúde. Com certeza, que é importante.
Bom, gente, agora a Mimes e o programa de emagrecimento Dieta e Saúde estão fazendo uma parceria para ajudar mais pessoas a emagrecerem de uma forma saudável. Então, logo depois do evento aqui, a gente vai ter, além do chat rapidinho, uma reunião online com os assinantes do Dieta e Saúde. Mas como que funcionam essas reuniões online exatamente, Roberta? Dá uma explicada pra gente. As reuniões online do Dieta e Saúde, ele é um serviço somente para assinantes do programa. E eu sempre falo que é a conexão dos dois lados da dieta. É o profissional nutricionista, é sempre conduzida por um nutricionista, essas reuniões, e é unido pela vivência do emagrecimento, que são as pessoas que estão nessa reunião. Né? Então, imagina, nesse momento, a grande troca de informação, tanto da parte técnica, informando, olha, faça isso, faça aquilo, né? Como você pode ter uma alimentação mais saudável, eu faço muito jejum, então o que a gente pode ajudar a melhorar, mas também são a vivência do emagrecimento. Quem tem essa vivência é só quem vivencia, só quem quer emagrecer. Então, um amigo lá da comunidade do Dieta e Saúde falou assim, olha, eu passei por essa mesma situação, né? Eu vou a um restaurante no final de semana, eu vou a uma churrascaria, eu vou exagerar. Aí tem um amigo que falou assim, olha, eu já fui a uma churrascaria e eu encontrei opções saudáveis que fizeram não exagerar. E aí, imagina a riqueza e a importância dessa troca de mensagem, um mostrando a outro amigo lá do Dieta e Saúde. É possível emagrecer. Então, é esse grande momento que a gente vai vivenciar agora lá no Dieta e Saúde. Eu e a Mimes e todos os assinantes do programa, que vai ser essa grande troca, né? Principalmente a Mimes, eu e todos os assinantes, todo mundo falando sobre como emagrecer com saúde e definitivamente, né? Com certeza, e ainda dá tempo de assinar. Se quiser assinar rapidinho para acompanhar esse bate-papo. Bom, Mimes, Roberta, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Foi um prazer essa conversa. Tenho certeza que ajudou muita gente. E agora, depois do Minha Vida Tem a reunião online e o Minha Vida ao Vivo fica por aqui. Muito obrigada a todos por acompanharem a gente. Obrigada.